Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 26/9/2024. Hoje é dia de eu gravar os vídeos extra de amanhã, os vídeos de revelação para daqui 2 semanas. E vamos que vamos, seja o que Deus quiser e há de querer. Amém. Que assim seja. Aleluia. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Bom, deixa eu falar uma coisinha com vocês, falar uma coisinha para vocês e conversar um pouquinho com vocês. A questão é a seguinte. Ontem foi um dia de muita alegria, se assim eu posso dizer. Ontem estava na parte da manhã, era parte da manhã não, já era tarde, à tarde. E eu peguei e... Bom, alegria e tristeza, né? Porque a irmã da nossa querida moderadora, ela levou um tombo feio, quebrou fêmur, quebrou osso não sei do que, quebrou osso não sei o que lá, tá tudo quebrada. Então, tadinho, Deus abençoe de que venha a cura, né? E que dê tudo certo nas situações e nas questões aí. Muito bem. É o seguinte. Ontem, à tarde, sabe aquele cara do Peru? Pois bem, a novela do Peru, nós temos várias novelinhas, né? Nós temos a novela do Peru, nós temos a novela do Bigui, nós temos um monte de novela. E a gente vai caminhando, vamos vendo até onde chega. Eu vou ver se eu consigo ir nesse feriado para ver os imóveis, tudo lá que já tá lá, né? Que já tá engatilhado para a gente ver, tal, tudo mais. Tem o negócio da verbação, que também já deve estar para sair já também, o negócio da verbação aqui. Então tem um monte de coisa que está caminhando, está andando e vamos que vamos. É o seguinte, o cara lá do Peru, ele estava com uma grande suspeita de câncer de próstata. Ele é uma criança que teve câncer, então ele foi uma criança com câncer, daquelas que o Boldrini aqui em Campinas cuida, uma das referências, né? E quando ele era criança, ele tinha vindo um espírito, né? Todo branco, tal, apareceu para ele. E aí a mãe ficou toda emocionada e tudo mais e falou: "Nossa, então você está curado". E realmente ele teve a cura. O pai dele faleceu de câncer de próstata e ele estava com grande suspeita de câncer de próstata. Por quê? O PSA dele estava altíssimo. Os exames estavam dando que ele tinha câncer, então a probabilidade de ter câncer assim monstruosa, altíssima. Fez ultrassonografia, aquele negócio de ressonância, sei lá, aquelas coisas todas lá. E ali foi detectado que realmente ele tinha, porque estava com um tamanho gigantesco, super alterado. Tá? Ou seja, todos os médicos, como é que o pessoal diz? Aqui a gente chama de pica da galáxia, né? Que são aqueles caras que são muito especializados, são as referências da cidade. Então as maiores referências da cidade bateram ao pé junto e falou: você está com câncer. E eu fui o único que falei assim: olha, para mim seria muito fácil e cômodo eu pegar e falar para você: você está doente. Eu poderia colocar um monte de coisa na sua cabeça, mas, meu querido, desculpa, mas eu não estou vendo nada. Então, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Eu só estou falando que não tem nada. Muito bem. Aí marcamos a cirurgia espiritual, né? A distância, porque eu não posso ficar atendendo pessoas de forma particular presencial para cirurgia. O espírito não vem. O espírito vem porque ele trabalha para mim. Não, o espírito não trabalha para mim. O espírito trabalha para Deus. E Deus jamais autorizaria o espírito ir até junto comigo só para fazer um negócio. Só se Deus mandar. Aí tudo bem. Então eu falei para ele: olha, você vai fazer assim, você vai tomar o banho, você vai se preparar, você vai passar o óleo ungido, você vai ficar todo preparado, e aí você vai fazer uma oração, tal, assim, assim, assado, e aí você me fala o dia que você vai, e eu faço a oração aqui,
e o espiritual manda os médicos espirituais aí e faz todas as coisas. Nesse dia, ele suou como nunca. No outro dia, ele ficou com ânsia, daquela ânsia que quer vomitar, mas não consegue vomitar. E ele vomitou. Então ele ficou com aquela coisa. Eu falei assim, gente, isso aí acontece mesmo, expansão de consciência. Quando espíritos de luz chega, a gente fica assim mesmo. São efeitos. Então ele foi tendo efeitos em cadeia. E naquele dia seguinte ele ia fazer os exames da biópsia que precisava fazer, certo? Muito bem. E ele fez. E normalmente os da biópsia faz 6 a 7 amostras. E no caso dele fez 14. E das 14 amostras, as 14 deram negativo. Ele me ligou super emocionado, super feliz, agradecendo de que ele tinha recebido a graça. Muito bem. A primeira graça está feita, da cura. A segunda graça vai ser do desbloqueio do dinheiro dele, para que ele consiga financiar a viagem para o Peru. Só que eu não queria financiamento de viagem. Eu queria, de fato, uma companhia, porque eu não quero mexer com dinheiro. Eu, quando for para o Peru, eu não quero mexer com dinheiro. Eu quero que a pessoa pegue o dinheiro e vá pagar. Eu quero que a pessoa pegue o dinheiro e vá resolver. Eu quero que a pessoa pegue as coisas e vai fazer. Eu não posso desviar minha cabeça para outras coisas. Quando eu for para o Peru, eu vou com a cabeça focada no que precisa ser feito. Eu vou fazendo oração, saindo daqui, chegando lá, até aonde precisa chegar. Pretendo fazer uma grande expedição, se assim pode se dizer, né? Correndo por vários lugares, fazendo várias coisas que são necessárias e que eu preciso fazer, e assim tudo acontecer. Muito bem. Dito isso, a primeira etapa, 50% já está ok. 50%, eu diria até 70% já está ok. Agora só falta resolver essa questão para liberar a viagem de fato, certo? Muito bem. Isso porque ainda tenho eleições na próxima semana, nós já estamos no dia 26, então daqui 10 dias tem eleição. Nós temos eleições na próxima semana, nós tem a minha questão de mudança, tem a questão... Nossa, rapaz, tem questão de todo jeito. É uma muvuca sem precedente. É um mundo de coisa, tudo junto e misturado. E seja o que Deus quiser. E Ele há de querer. Então vamos com algumas expectativas. Nós vamos com uma questão de muita calma nessa hora, mas deixando a coisa fluir, né? E seja o que Deus quiser. E vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Então nós estamos dentro de uma situação onde, como diz o amigo, tá tudo certo e nada resolvido, e bora trinchar e fazer as nossas trilhas e caminhar para onde nós precisamos caminhar, até chegar onde a gente precisa chegar. Só sei que as coisas estão caminhando de uma forma tão rápida, tão gigantesca e tão surpreendente, que teremos grandes surpresas. Grandes surpresas. E vamos que vamos. Certo? Muito bem. Meus queridos, assim caminha a vida, assim andam as coisas, e assim há de ser. Muito bem. Falando isso, eu até preciso conversar com o pessoal lá de... Bom, tudo bem, né? Deixa para outra semana. Na hora que acabar as eleições, eu começo a me preocupar com a minha viagem lá para Birigui. Eu vou ver se eu faço aquele bate-volta, que eu já estava planejando com meu tio, de eu ir para Jaú. Aí eu durmo em Jaú, do outro dia eu vou, faço um bate-volta, vou e volto, rapidão, faz pá, pum, né? Vai e volta, rapidão, para eu ver as coisas que preciso, para eu resolver
alguns pormenores, para eu ver negócio da transferência de escola da criança, tem um monte de coisinhas que eu preciso ver, para eu ver as casas e tudo mais. E eu acho que vamos por esse caminho, né? Vamos por esse caminho. Faz o bate-volta, voa cedinho, chego lá, vejo todas as coisas, depois pego o carro de volta, volto, durmo, descanso e depois volto embora para Campinas. E seja o que Deus quiser e há de querer. E assim vamos que vamos. Né? Muito bem. Bom, dito isso, falado isso, conversado isso, explicado isso, podemos ir para os assuntos? Então as coisas estão caminhando, tá, gente? Fofoquinhas para vocês, vou contando de pouquinho em pouquinho. Conforme vai aparecendo, vou falando para vocês. Um dia muito bom, porque o dólar voltou a dar uma baixadinha, bem pouquinho, mas voltou. Ficou em 5,35 e 5,58. Para mim, ainda é alto, tá? 35, 45, 55. Então deveria ser em torno de 55 para ficar 20 centavos. Mas tá bom. O câmbio lá do peso argentino tá o mais baixo que eu já vi na minha vida de compra e venda. Então tá 1.150 e venda 1.300. Baixíssimo, ou seja, o risco peso Argentina tá quase zerando. Ontem deu uma subidinha de leve, como eu já estava prevendo. O dólar subiu para 5,48, uma leve subida de 0,23. Mas acredito que hoje deve dar uma desabada ou uma subida. O que será que vai acontecer? Não sei. Não sei. Eu ainda aposto que o Brasil vai ter uma surpresinha aí boa, não ruim não, desses movimentos com relação a essas coisas aí. Vamos que vamos. Bolsa de valores. Agora a Bolsa da Alemanha perdeu a vergonha mesmo, explodiu com gosto a bolha. Ela bateu o máximo hoje, 19.169, então ela passou a 19 mil. Ela está agora com 1% de subida, com 19.110 pontos, altíssimo. A Bolsa de Valores do Brasil ontem caiu bem pouquinho, 0,43, e fechou 131.586, que é o que eu tinha dito que deveria acontecer. E hoje tem uma propensão muito grande de uma grande subida. Então, as bolsas do planeta inteiro, inclusive a do Brasil, tem uma perspectiva de uma gigantesca subida. Uma gigantesca subida. Vamos vendo as cenas do próximo capítulo para vermos até aonde vai essa brincadeira, ok? Muito bem. Jornal da Infomoney. Dívida global, presta atenção nisso daqui, hein? Dívida global atinge recorde de 312 trilhões de dólares e financiamento climático é desafio. China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Suécia aumentaram suas dívidas, enquanto países europeus e o Japão registraram um declínio notável. Ou seja, China fazendo empréstimo sem parar, dívidas públicas. Vamos criar nota promissória aí, como é que chama? Títulos públicos, vamos arrebentar no título público. Índia, dívida atrás de dívida. Estados Unidos, dívida atrás de dívida. Rússia, dívida atrás de dívida. E Suécia, dívida atrás de dívida. Já os países da Europa reduzindo suas dívidas e o Japão reduzindo suas dívidas. Só que o Japão é uma ilha que está correndo o risco de ser destruída e a Europa está correndo o risco de ser devastada. E aí? O planeta está caminhando para uma crise sistêmica financeira. Uma grande quebra monetária está a caminho. Agora, junto com a grande quebra monetária, o Japão está se controlando, mas a economia do Japão está meio quebrada. A moeda do Japão está tendo inflação. Está tendo inflação? Inflação. A Europa também está tendo um pouco de inflação, está tendo que se equilibrar, está no meio de uma guerra. E aí? Só observo e vamos vendo até onde chega essas situações. E rezemos, rezemos e rezemos. Muito bem.
Jornal Reuters. Diretora do Fed diz que riscos persistentes de inflação justificam cortes mais cautelosos de juros. Como é que é, professor? O que saiu aqui no jornal da Reuters? A diretora do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, diz que os riscos persistentes de inflação justificam cortes mais cautelosos de juros. Eles estão com inflação? Sim. Vamos lá. Jornal AFP. China admite que sua economia enfrenta novos problemas. Já não é mais os mesmos, são novos. Autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, admitiram nesta quinta-feira que a economia do país enfrenta novos problemas e promete solucionar a crise do setor imobiliário para apoiar o crescimento. Rezemos, ok? Vamos caminhando. Jornal Isto é Dinheiro. Acordo entre Mercosul e China. Mercosul aqui os países da América Latina, mas a China seria um desastre, dizem lideranças industriais brasileiras. Uau mesmo. Uau mesmo. Pera lá, a China está quebrando as pernas. Saída da China para quebrar as pernas, vamos fazer um acordo entre Mercosul e China e seria um desastre para as indústrias brasileiras? É óbvio. A China vem destruindo tudo subsidiado, tudo com custo baixíssimo, explorando tudo. E aí? Só observo. Já a Argentina, jornal Reuters. A Argentina está perto de concluir obras em gasoduto que viabilizaria oferta ao Brasil. E a Argentina continua os trabalhos de construção dos gasodutos lá do gás natural de Vaca Muerta e pretende concluir no início de outubro a primeira fase das obras de reversão em um gasoduto que pode viabilizar uma maior oferta de gás para o Brasil, diz o secretário de Energia argentino, Eduardo Chirilo, durante o evento do setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Então isso é uma boa nova, mas o Brasil também está atrasado em relação a isso. Por quê? Porque nós não temos estrutura para utilizar gás natural nas ruas. Nós não temos as estruturas. Poucas cidades têm isso, não são todas. E colocam normalmente em grandes centros, em grandes bairros, onde tem prédios atrás de prédios, porque é um ponto só e um monte de cliente. Aqui no caso, onde eu moro, tem gás natural. Saindo daqui, voltando para Birigui, gás de botijão. Vou ter que correr atrás de botijão, que fazia muitos anos que eu não fazia. Não mexia com gás de botijão. Até minha esposa falou assim, nossa, será que eu vou saber como é que funciona gás de botijão? Ele sabe sim, é tranquilo. Cenas do próximo capítulo, ok? Muito bem. Jornal da Infomoney. Problema no planeta. Então nós estamos com problemas financeiros chegando, certo? E fome. Jornal da Infomoney. Escassez de arroz no Japão piora com clima. Está tendo falta de arroz no Japão? Sim. Com clima adverso e turistas famintos por sushi. O Japão recebeu um recorde de 17,8 milhões de visitantes no primeiro semestre do ano e os próximos meses prometem tufões e um alerta de grandes terremotos. Então o Japão está passando um problema de escassez de arroz. Fome, anúncios e prenúncios de fome. Mas professor, eles comem só arroz? Não, tem outras coisas que eles podem comer. Mas são prenúncios. Ou seja,
Anúncios previamente anunciados do que vão acontecer e vai piorar, ok? Muito bem. Outra coisa que eu venho alertando e falando, Jornal da Infomoney. Quem planta café vai ficar rico. Vai plantar café que você vai ficar rico. Preço do café arábica bate pico de 13 anos com preocupações com o clima no Brasil. Vai chegar o momento em que uma saca de café vai chegar ao preço de meio salário mínimo. É colher 2 saquinhos de café, ou seja, uma meia dúzia de arvrinha de café, um salário mínimo. Será, professor? Quem avisa, amigo é. Eu tô cantando a bola faz tempo. O povo acha que é assim, uma árvore nasce de um dia para o outro. Abacate precisa de anos para poder produzir. Goiaba é árvore, depende de anos para poder produzir. Como é que chama? Manga é árvore, depende de anos para produzir. Não é igual uma melancia, que você joga a semente, passa um tempinho lá, já sai um monte de bolinha. Não é igual a abobrinha. Não é igual a abóbora. Não. Árvore é diferente. Árvores são diferentes. Laranja, limão, são diferentes. Então, tá aí, e tá tudo subindo. E não é só o café, não. Tem um monte de alimentos subindo por aí, certo? Tudo subindo. Logo, logo chega até nós. Por isso que é importante a nossa moeda, nesse momento, começar a se valorizar. Ela se valorizando, ela consegue segurar essa subida de preço para as pessoas que ganham salários aqui no Brasil. Certo? Muito bem. Eu estava vendo minha barba, eu estava achando que a minha barba não está crescendo, mas ela está crescendo. Antes eu apertava ela aqui assim, ela não vazava para a parte de baixo. Agora eu pego ela, fecho ela aqui e ainda sai um pouquinho com um tuchinho aqui para baixo. Tá crescendo, rapaz. Que da hora, né? Logo, logo vou virar um grande sumério. Olha que bonito. E viva o povo sumério, não? E tá ficando igualzinho do sumério, ó. Tá descendo reto assim, ó. E depois aqui embaixo eu vou fazer retinho, assim, igualzinho o sumério. Minha barba não é aquelas que, igual de coisa que sai com ponte aguda. Pode ver. Ela desce reta. Olha. Igual um sumério mesmo, rapaz. Vai vendo, ó. Oh, meu queixo tá aqui, ó, pra vocês terem ideia. Olha o tanto que ela tá. Como se tivesse alongado minha cara. Jornal da Infomoney. Senador culpa governo Lula por tragédia das bets e alerta sobre bingos e cassinos. Concordo com ele. Concordo mais ou menos, né? O senador culpar o governo do Lula por tragédia das bets não é bem assim, né? Porque as bets já estão bem antes do Lula aí, né? Então tacar a culpa nele nisso daí não dá. Mas tem uma parte da culpa sim. Segundo o senador oposicionista Eduardo Girão, do Novo lá do Ceará, a regulamentação das apostas facilitou a entrada do crime organizado no setor. Xiii, crime organizado aí também? Ele citou investigações envolvendo facções como PCC e Comando Vermelho. Ai, 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 ai. Então os gajos estão entrando lá, estão e tá levando tudo. Tudo. Literalmente tudo. Seria uma forma, então, os caras conseguiram criar uma forma, então, de vender, por exemplo, as porcarias deles nas ruas com maquininha? Será que dá para fazer isso? Eu não duvido, viu? O buraco é mais embaixo? Vamos ver. Certo? Muito bem. Muito bem. BBC News. Por que China lançou um míssil balístico intercontinental, ou seja, atravessa vários continentes, em águas internacionais pela primeira vez desde 1980? Esse tipo de míssil é projetado para lançamento de armas nucleares.
O ICBM foi lançado às 8h44, horário local, de quarta-feira, 25/9, e caiu nas áreas marítimas previstas. Muito bem. O tipo de míssil e sua trajetória são desconhecidos, mas a mídia estatal chinesa afirmou ter informado antecipadamente os países afetados. O Japão alegou que não recebeu nenhuma notificação do lançamento do teste. E o país já havia feito testes de mísseis desse tipo no oeste do país, que caíram no deserto de Taklamakan, na região de Xinjiang. Acredita-se que esse seja a primeira vez desde 1980 que esse míssil é lançado em águas internacionais. Ao menos eu tenha perdido alguma coisa, acho que esta é essencialmente a primeira vez que isso acontece. E por que eles fizeram isso daí? Seria uma forma de intimidação. Intimidação é: nós estamos naquela fase aonde eu tenho que mostrar que eu tenho força e você não vem pro meu lado não, porque senão eu vou para você também. Sabe aquela coisa que parece briguinha de criança? Coisas de retardado, ridículo, coisas de infantiloides? É isso. O ser humano, ele está entrando numa era infantiloide. Uma coisa que não tem racionalidade, ou seja, de retardo mental iminente, aonde a pessoa não consegue entender as gravidades das coisas. Ela se coloca como até uma inocente da coisa, mas não é, certo? Então eu não diria que é um retardo mental, mas eu diria que é um retardo consciencial. Então é um retardamento, é um retardado consciencial. Porque o que está faltando para essa humanidade é consciência. Será que esse povo não percebe que se destruir o planeta vai destruir a si próprio? Mas os seres humanos querem destruir a si próprio. O que está acontecendo com essa humanidade? Chega a ser uma coisa ridícula, mas está acontecendo. E só piorando. Exemplo, jornal AFP. Hezbollah lança míssil contra Tel Aviv e Israel volta a bombardear o Líbano. E já está indo tropas por terrestre lá para invadir a cidade do lado. Então fica naquela coisa: ah, você me atacou, agora eu tenho direito de te atacar, vou te atacar. Ah, agora você me atacou, agora eu também vou ter direito de te atacar, e ele ataca o outro lado de novo. Ah, esse daqui fica. Então, enfim, eu te ataco, você me ataca. Você me ataca, eu te ataco. Eu te ataco, você me ataca. E fica brincando nessa brincadeira de mau gosto, ridículo, aonde quem paga é o povo. Quem desencarna é o pobre da criança, é a pobre da idosa, é as mulheres, são as, sabe, é a população. Quem paga o pato? População. Quem se estrepa? População. Quem fica sem água para tomar? População. Quem fica sem remédio, sem comida, sem tratamento médico? Quem fica com cheio de problemas? A população. E por que estão fazendo? Ah, militares acharam que é bonito, então nós temos que enfrentar os inimigos, o inimigo, e vai até onde essa brincadeira? Ah, porque ele é meu inimigo, então eu tenho que ir até destruir meu inimigo. Tudo bem, na Bíblia fala que era assim mesmo nos tempos antigos. Pô, mas será que depois da era de Jesus ninguém aprendeu que o olho por olho, dente por dente, tem que ir junto com amar uns aos outros como a si? Faça com o próximo o que você quer que façam com você. Então, se você ataca o próximo, você quer que seja atacado. Olha, só Deus na causa, viu? Só Deus na causa. The Daily Digest. Tropas russas
são de baixa qualidade, diz analista de guerra. Como assim, professor? As tropas russas são de baixa qualidade. Quando Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia, pensava que alcançaria seu objetivo em questão de semanas, mas os militares russos não tiveram um desempenho tão bom quanto esperado. Mas claro, os caras estão acostumados com festa, sempre tiveram do bom do melhor. É igual os militares brasileiros. Você acha que o militar brasileiro vai saber ir para uma guerra? Desculpa lá, moço, mas não vai saber. Não, eles sabem sim, desculpa, mas não sabe não. Mas não sabe mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Brasil entrar numa guerra, o Brasil tá lascado. Mas tá lascado de branco, preto, amarelo, colorido. Mas, se o povo acredita, né? Deixa acreditar e vamos lá. Ei, viva tudo. Ei. E eu só observo. Jornal AFP. Zelensky acusa a Rússia nas Nações Unidas e diz que jamais aceitará uma paz imposta por Moscou. Eu andei fazendo uma pesquisa pelas ruas, perguntando para as pessoas, falei assim, vocês sabem por que a Rússia invadiu a Ucrânia? O que a Ucrânia fez para a Rússia invadir a Ucrânia? Você sabe qual foi a resposta? Não sei. Todo mundo fala, não sei. Não sei. Vocês têm noção do tamanho da ridicularização do que foi o motivo para invadir a Rússia? A Rússia invadir a Ucrânia? Você sabe o que foi? O Congresso da Ucrânia aprovou que comunismo seria considerado crime. E países da fronteira com a Rússia, que gostam do comunismo, se rebelaram, pediram ajuda de Moscou. E o Putin chegou e falou assim, então vamos pegar a independência para vocês. Vamos pegar essa faixa toda aqui e vamos pegar vocês de volta para nós. E aí começou toda essa muvuca. Por causa do quê? Ideologia. Ideologia. Então essa desgraça de ideologia não presta. Ideologia capitalista, joga no lixo. Ideologia comunista, joga no lixo. Viva de forma híbrida. Conforme vai acontecendo, vai se resolvendo os problemas de forma pontual e vai se resolvendo de forma estrutural. Esse negócio de implantar ideias, ideologias, isso não dá certo, não tem cabimento e não pode mais acontecer. Quem avisa, amigo é. Inclusive, os próprios jornais não falam o que é de fato, porque até então ninguém tem certeza absoluta do que é. Mas foi bem nesse momento, bem nessa época, que aprovou isso no Congresso que aconteceu toda a desgraça. Seria somente uma coincidência? Eu acredito que não. Pode perguntar para qualquer um, pergunta para especialistas políticos. O que fez a Rússia invadir a Ucrânia? Países de fronteira, estados de fronteira, né, cidades da fronteira, que queriam a ideologia russa, essa desgraça de comunismo. Tudo por causa de ideologia. Jornal da Infomoney. A Ucrânia não aceita, os militares da Rússia tá tudo degringolado, tudo ruim, como o jornal está falando. E o que o Putin falou? Putin emite aviso nuclear ao Ocidente sobre a Ucrânia. O presidente disse que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atacada por qualquer estado. É receber qualquer ataque fora da Rússia e eles vão usar bombas nucleares. Ponto final. O recado já foi dado, dessa vez está muito claro e muito explícito. Não tem como falar, será? Não tem como. Ok? Ponto final. Muito bem. Muito bem. Então vamos mudar um pouquinho de assunto? Então nós já temos as coisas do apocalipse. Fome, reset mundial,
nós temos guerras, nós temos todas as coisas que estão acontecendo. Clima, tudo. Tem gente que não acredita, mas que está acontecendo, tá. E calma, tem doenças também? Tem doenças também. Ah, não é possível. Então vamos lá. Notícias ao minuto. O que é a bactéria carnívora que tem matado pessoas no Japão? Ele chama Síndrome do Choque Tóxico Estreptocóxico. STSS. Ai, meu Deus do céu. É uma infecção bacteriana que está se espalhando no Japão. Número recorde de casos. E que a taxa de mortalidade é de 30%. Altíssima. À medida que aumentam os casos dessa doença, a doença altamente contagiosa, e é contagiosa, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês ainda está lutando para identificar a causa exata do que alguns apelidaram de doença carnívora. Mas o que é exatamente essa doença? E por que é tão temida? Porque ela mata para valer. Ela tem resistência aos antibióticos e ela está espalhando. Mas isso a gente já sabia. Rezemos. E para a gente encerrar com chave de ouro, jornal da CNN Brasil. Meta, Facebook, que está cortando tudo quanto que é publicação aí, anuncia Orion, seu primeiro par de óculos de realidade aumentada. Como assim? É realidade virtual? Não. Agora é um óculos mesmo que você enxerga a lente do óculos, enxerga para frente da lente do óculos. Mas eu não vejo com bons olhos, porque os nossos olhos ele tem muita sensibilidade para coisas muito perto. Se eu colocar um computador bem na frente do meu olho, a probabilidade de eu destruir os meus olhos é gigantesco. Mas já estão querendo que essa realidade faça com que, em vez de eu comprar uma televisão, eu coloco o óculos e consigo ver uma televisão aonde eu quiser. Então, imagina só a cena. Estou no serviço e estou no meu horário de almoço e quero ver televisão para ver como é que está o jornal. Coloco o óculos e fico vendo o jornal. Olha, nossa, estou vendo o jornal. Deixa eu ver algumas coisas do computador aqui. Não preciso mais de celular na mão. Tudo no próprio olho. É bonito, mas eu diria que perigoso para nós não fazermos mais ainda os seres humanos entrarem na retórica de robozinhos. Porque os seres humanos estão virando robôs. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Gente, façam orações para mim, por favor. Eu vou pedir orações para todos. Para que deslanche e destrave todos os problemas financeiros para a minha viagem do Peru, tá bom? Então, força nos pedidos das orações para que seja destravado de fato as viagens do Peru. Professor, mas o senhor quer que ele vá? Nesse caso eu quero. Por quê? Porque ele já foi lá e já conheceu todos os lugares turísticos que tem lá. Então, por ele saber aonde são as coisas, vai me facilitar muito a vida. Muito, muito, muito a vida. E aí eu poder ir em paz de fato do espírito e resolver todos os problemas. E pelo visto, meu querido, tudo eu vou resolver até o último dia desse ano. E aí eu vou começar 2025 assim, como se fosse um ano novo, uma coisa super nova, começando a botar para quebrar e a coisa fluir de um jeito inimaginável. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.